Como vocês estão? Tudo bem? Eu sou o psicólogo Mário Pacheco. Nessa série de vídeos que a gente grava trazendo informações legais aqui para vocês sobre a saúde mental das pessoas, né? Que está muito complicado hoje em dia. Eu resolvi gravar um vídeo perguntando para vocês assim: será que seria interessante a gente aprender sobre dependência química, né? Será que seria interessante a gente ter conscientização de saber o que é uma dependência química? Será que isso ajudaria a saúde mental das pessoas? E nesse momento agora, eu gostaria que vocês abrissem um pouco a mente e entendessem que eu não estou falando só de maconha, cocaína, álcool, crack. Não, eu estou falando de todas as dependências químicas, né? As medicações, principalmente hoje em dia, né? Tem muita gente que está viciado, né, em medicações fortes, tipo Zolpidem, Rivotril. Não que elas não sejam úteis, né? É óbvio que elas são. Tudo tem a sua utilidade, mas tem que ser com acompanhamento médico, com controle, né? Então, será que não seria interessante a gente aprender um pouco sobre isso, né? Então, eu queria tentar mostrar aqui para vocês a importância de se entender um pouco sobre isso, né? Tanto no nível pessoal quanto no nível social, né? Qual é a importância da gente entender sobre a dependência química que as pessoas vivem e convivem hoje em dia de uma forma tão severa, né? Tem pacientes que tomam 8, 9, 10 medicações por dia, né? Tem paciente que não vive mais sem medicação. Tem paciente que, fora as dependências químicas das drogas, tanto as legais e as ilegais, né? Por exemplo, o álcool é uma droga legal, né? A maconha está quase sendo legalizada também, mas tem as ilegais, né? Tipo a cocaína, o crack, as drogas das raves, né? Então vamos lá. Um dos primeiros motivos que seria interessante que você entendesse um pouco sobre a dependência química é a prevenção e a conscientização. Entender como a dependência química se desenvolve ajuda a prevenir o uso problemático de qualquer droga que crie dependência. Dentro das medicações, por exemplo, as drogas que criam dependência são os benzodiazepínicos, né? E especialmente entre os jovens, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas tem muitos jovens que às vezes usam medicação, principalmente benzodiazepínicos, né? Como se fosse droga, realmente, não porque estão precisando, né? Eles quebram o remédio e cheiram o remédio, enfim, né? A educação que você teria se você entendesse sobre dependência química, né? Iria reduzir o estigma. Por quê? Porque é uma doença. Isso é uma doença. E as pessoas têm vergonha, têm medo de ir ao psiquiatra, de falar sobre isso. Então não tem que ter vergonha, tem que tratar e viver de uma forma saudável, né? E vai promover para a própria pessoa, né, a questão de tomar decisões mais saudáveis com relação a isso, né? Uma outra coisa que seria muito bom também, quando você resolve aprender sobre dependência química, é a educação, né? E também a identificação do processo da dependência de uma forma precoce, né? Principalmente entre os jovens, né? Se você conhecer os sinais, os sintomas, você vai identificar isso mais rapidamente, tanto nos outros como em você, né? E aí vai aumentar as chances de você se recuperar, né? E reduzir, inclusive, os danos físicos
que isso pode te causar. Quando eu digo danos físicos, é principalmente danos no seu sistema nervoso central, tá? Um outro benefício, quando você entende o que é a dependência química, seria o apoio que você pode dar às pessoas mais próximas de você, tá? Muitas pessoas têm familiares, amigos, colegas, né, que enfrentam sérios problemas com a dependência química, com a dependência de medicação, né? E aí você vai poder oferecer um apoio empático, consciente, um apoio com sabedoria do que você está falando. E esse apoio, ele vai se tornar eficaz, vai ajudar, né? Principalmente a pessoa entender os desafios que ela vai enfrentar para poder sair daquilo. Mas você estará falando, você não estará julgando, você estará ajudando, né? Uma coisa muito importante também, quando você consegue entender sobre dependência química, é que reduz o estigma, né? Esse estigma de falar, isso é um problema moral, a pessoa não tem vergonha na cara. Não, não é. Isso é uma doença, né? Porque muitas vezes é visto como uma fraqueza moral, um defeito moral, uma falta de caráter, uma falta de vergonha na cara, e não é. É uma doença, né? É uma condição médica complexa, muito complexa. É uma condição médica muito complexa. Então, esse conhecimento vai ajudar a combater o preconceito que você tem e quem tem também, porque todo mundo que é dependente químico tem preconceito consigo mesmo. Consigo mesmo é redundante, mas é isso aí. Preconceito é enorme, tá? Ela tem aquele preconceito consigo, com a sua própria pessoa, tá? E aí você vai conseguir ter abordagens mais humanas, mais respeitosas. Por quê? Porque serão baseadas em conhecimento, serão baseadas em ciência, né? Pode te ajudar também numa formação profissional, né? Se você é da área da saúde e resolve entender um pouco mais sobre dependência química, né? Pode te ajudar dentro da área da saúde, da área da educação, na assistência social, na psicologia, na segurança pública, né? Compreender essa dependência, ela é essencial para uma atuação ética, informada e eficiente dentro da ciência, sem estigma, sem preconceito e técnica profissional. Vai existir também aí uma melhora no impacto social e econômico, né? Porque a dependência química ela tem efeitos profundos na sociedade. Quando eu falo sociedade, é o entorno ali daquele sujeito que é dependente químico, né? Porque aumenta a violência, sobrecarrega o sistema de saúde, sobrecarrega o sistema da justiça, né? Gera muitos custos econômicos, né? Por exemplo, uma família que tem uma pessoa que é dependente químico, eles sempre estão em dificuldade financeira. Por quê? Porque o sujeito rouba, gasta demais, né, para poder usar química. E o sujeito que tem alguém na família que tem aquela dependência de medicação, essa semana mesmo eu tive um paciente que falou assim, eu não aguento mais, eu gasto mais de R$ 2.000 por mês de medicação com o sujeito que tem lá em casa, porque ele toma isso, toma aquilo, toda vez que ele vai para o psiquiatra, ele volta com uma receita desse tamanho. Não é culpa do psiquiatra, o sujeito tem uma dependência em medicação, entendeu? Então, isso também impacta na situação econômica da família e de todos os organismos em volta que ajudam a família. O social, o sistema de saúde pública e tudo mais, né? Então, de qualquer forma, né? Entender sobre dependência química, qualquer tipo de dependência, né? Ajuda muito a você e as pessoas que estão em volta de você. Vai
fazer uma prevenção e uma conscientização, vai ajudar na identificação precoce, vai fazer você conseguir ajudar as pessoas mais próximas com muito mais facilidade, vai reduzir o seu preconceito e o preconceito de quem tem a doença, pode ajudar na sua formação profissional e vai ajudar também no lado social e econômico seu e de quem está em volta de você, tá? Bom, se você não sabe, eu tenho aqui no canal do Hotmart, na plataforma do Hotmart, um curso sobre dependência química muito bacana, simples, bem barato, com avaliações e com prova. Uma avaliação que você faz para poder receber o seu certificado depois, tá? Então, se te interessa fazer o meu curso, procure, clique aí no link abaixo que você vai ter todas as informações necessárias. Se não te interessar fazer o meu curso, não tem problema, procure outro. Mas procure informação sobre dependência química no geral, porque o que está acabando muito com a saúde mental das pessoas hoje em dia é isso, tá? Eu agradeço muito por terem me ouvido e até a próxima oportunidade. Muito obrigado.